O Brasil tem uma história única nas Américas. Foi a única nação a se tornar um império independente. Esse período começou em 1822 com Dom Pedro I. Ele declarou a independência de Portugal. O império durou 67 anos. Foi um tempo de grande mudança e consolidação para o novo país. A monarquia, liderada primeiro por Dom Pedro I e depois por seu filho, Dom Pedro II, ajudou a manter o vasto território do Brasil unido. Ao contrário de seus vizinhos de língua espanhola, que se fragmentaram em muitas repúblicas diferentes, o Brasil permaneceu uma nação única e unificada sob a coroa. Isso foi uma conquista significativa para o jovem país, estabelecendo a base de uma identidade nacional. O Império Brasileiro era uma monarquia constitucional. Isso significa que o imperador governava junto com um parlamento. Havia eleições, mas o imperador tinha um poder especial chamado poder moderador. Isso permitia a ele dissolver o governo e intervir na política. Era um sistema que proporcionava estabilidade, mas não era totalmente democrático. O fim do império veio de repente em 1889. Um golpe militar, com muito pouco apoio popular, derrubou o envelhecido imperador Dom Pedro II. Eles declararam o Brasil uma república. Esse evento mudou o curso da história brasileira para sempre, deixando para trás a pergunta do que poderia ter sido. Imagine por um momento que o golpe de 1889 nunca aconteceu. Imagine que a monarquia encontrou uma maneira de se adaptar e sobreviver. Talvez uma transição pacífica tenha ocorrido após a morte de Dom Pedro II. Sua filha, a princesa Isabel, poderia ter se tornado a imperatriz. A monarquia poderia ter evoluído, talvez reduzindo os poderes do imperador ao longo do tempo. Poderia ter se tornado mais parecida com as monarquias modernas que vemos no Reino Unido ou na Espanha. Nesta história alternativa, o Brasil entraria no século XX não com a incerteza de uma nova república, mas com a continuidade de uma casa imperial estabelecida, um símbolo de unidade nacional. Este caminho não percorrido é, honestamente, fascinante de se considerar. A república que seguiu o império foi marcada por instabilidade política por muitas décadas. Houve golpes militares, ditaduras e crises econômicas. Os defensores da monarquia argumentam que essa instabilidade poderia ter sido evitada. Eles acreditam que um imperador, estando acima das brigas políticas diárias, poderia ter proporcionado uma influência moderadora. A família imperial teria permanecido um símbolo do próprio Brasil, separada do governo da época. Isso poderia ter fomentado um tipo diferente de patriotismo e um desenvolvimento político mais suave ao longo do turbulento século XX. Vamos entrar nesta realidade alternativa hoje, 7 de julho de 2025. Neste Brasil, a capital ainda é o Rio de Janeiro, a magnífica cidade imperial. O Palácio Guanabara não é apenas um escritório do governador. É a residência oficial do imperador reinante, talvez Dom Pedro V, um descendente da princesa Isabel. Jornais e telejornais noticiariam as atividades da família imperial. Eles cobririam suas viagens diplomáticas, seus trabalhos de caridade e cerimônias oficiais. O imperador seria o chefe de Estado, um símbolo da nação, enquanto um primeiro-ministro, eleito pelo parlamento, seria o chefe de governo, cuidando dos assuntos diários do país. O sistema político seria uma monarquia parlamentar. Os brasileiros votariam nos membros da Assembleia Geral, o Parlamento Nacional. O líder do partido ou coalizão com a maioria das cadeiras se tornaria o primeiro-ministro. O papel do imperador seria amplamente cerimonial. Ele ou ela abriria as sessões do parlamento, assinaria leis e representaria o Brasil no cenário mundial. O poder moderador provavelmente teria sido abolido ou muito reduzido, transformado em uma ferramenta para garantir a estabilidade apenas em momentos de extrema crise nacional, semelhante aos poderes de reserva detidos por outros monarcas modernos. Este seria um sistema projetado para equilibrar a tradição com a governança democrática.
As relações internacionais também poderiam ser diferentes. Ter uma das casas governantes contínuas mais antigas do mundo poderia dar ao Brasil uma vantagem diplomática única. Um imperador, como chefe de Estado não político, poderia construir relacionamentos de longo prazo com outros líderes mundiais, tanto em monarquias quanto em repúblicas. Isso poderia aumentar o soft power do Brasil e sua reputação no exterior. Imagine o imperador brasileiro sediando cúpulas mundiais ou mediando disputas internacionais. O país poderia ser visto como um parceiro estável e confiável no cenário global, uma ponte entre o velho mundo e o novo, carregando o peso da história com uma perspectiva moderna. O dia a dia seria repleto de símbolos do império. A moeda, o real, poderia ser chamada de cruzeiro, ou até mesmo réis, apresentando o retrato do imperador. Os feriados nacionais incluiriam o aniversário do imperador e o Dia da Independência, celebrados com grandes desfiles militares e festividades públicas presididas pela família imperial. As crianças em idade escolar aprenderiam a história da Casa de Bragança junto com a história da nação. O brasão imperial seria visível em edifícios governamentais, passaportes e documentos oficiais, um lembrete constante de que o Brasil é, e sempre foi, um império. Um dos argumentos mais fortes a favor de um império contínuo é, honestamente, o potencial para maior estabilidade política. Com um monarca como chefe de Estado unificador, o Brasil poderia ter evitado algumas das rupturas políticas violentas de sua história republicana. O imperador, estando acima da política partidária, poderia servir como um símbolo para todos os brasileiros, independentemente de suas crenças políticas. Isso poderia reduzir a intensa polarização que muitas vezes caracterizou a política brasileira. Em tempos de crise, o monarca poderia atuar como um árbitro neutro, incentivando o diálogo e o compromisso entre facções políticas rivais, impedindo que as disputas se transformassem em algo mais perigoso para a nação. Essa estabilidade também poderia se traduzir em uma posição internacional mais forte. Um país sem constantes convulsões políticas é frequentemente visto como um parceiro mais confiável para comércio e investimento. A continuidade proporcionada pela monarquia poderia projetar uma imagem de previsibilidade e força. Governos estrangeiros e corporações internacionais poderiam ver o Brasil como um lugar mais seguro para investir capital, sabendo que a estrutura fundamental do Estado é segura. Isso poderia ter levado a um desenvolvimento econômico mais consistente a longo prazo, evitando os ciclos de altos e baixos que assolaram a história republicana do país. O império poderia ter sido uma marca de qualidade e confiabilidade. No entanto, essa estabilidade poderia ter um custo significativo, um potencial déficit na democracia. A própria existência de um chefe de Estado hereditário e não eleito é contrária ao princípio democrático de que todos os cidadãos são iguais. Por que uma família deveria ter o direito de governar, mesmo que simbolicamente, apenas por causa de seu nascimento? Isso poderia criar uma hierarquia social permanente, com a família imperial e uma nova aristocracia no topo. Esse sistema poderia fomentar uma cultura de deferência e elitismo, em vez de uma de cidadania ativa e igualitária. A presença constante de um monarca poderia sufocar os ideais republicanos de autogoverno e soberania popular. Além disso, um monarca poderoso, mesmo com poderes constitucionais limitados, poderia atrasar o progresso social. A instituição imperial é inerentemente conservadora, projetada para preservar a tradição. Isso poderia dificultar a aprovação de reformas progressistas relacionadas à igualdade social, direitos humanos ou justiça econômica. Um monarca poderia relutar em aprovar leis controversas que desafiam a ordem estabelecida. Isso poderia levar a uma sociedade mais rígida e menos responsiva às necessidades e valores em constante mudança de seu povo.
O império poderia se tornar uma gaiola dourada, bonita e estável por fora, mas restritiva e desigual para aqueles que vivem dentro dela. Para o cidadão brasileiro comum em 2025, a vida sob um império seria sentida de maneiras sutis, mas importantes. A relação entre o povo e o Estado seria moldada pela ideia de ser um súdito do imperador, em vez de um cidadão de uma república. Isso poderia incutir um senso mais forte de unidade nacional e identidade compartilhada, centrada na figura do monarca. O discurso público poderia ser menos agressivo, pois a crítica ao chefe de Estado seria considerada crítica à própria nação. Isso poderia levar a uma cultura política mais polida, mas também menos confrontadora. O custo de manter uma família imperial seria um tópico constante de debate. Assim como as pessoas no Reino Unido discutem os gastos da família real, os brasileiros examinariam o orçamento para os palácios, as viagens e a segurança do imperador e seus parentes. Isso seria financiado pelo dinheiro dos contribuintes. Em um país com significativa desigualdade social, muitos questionariam se esses fundos poderiam ser melhor gastos em hospitais, escolas ou infraestrutura. O estilo de vida luxuoso da corte imperial estaria em forte contraste com as lutas diárias de milhões de brasileiros, tornando-se um poderoso símbolo das desigualdades da nação. A mobilidade social também poderia ser afetada. Um sistema imperial frequentemente vem com uma aristocracia formal ou informal, um círculo de famílias nobres com laços históricos com a coroa. Essas famílias poderiam ter uma influência significativa nos negócios, na política e na sociedade. Para uma pessoa comum, entrar nesses círculos de elite poderia ser muito mais difícil do que em uma república. A percepção poderia ser que quem você conhece e qual é o nome de sua família importa mais do que seu próprio mérito. Isso poderia reforçar as divisões sociais existentes e tornar o Brasil uma sociedade menos meritocrática, onde seu ponto de partida na vida tem um impacto ainda maior em seu futuro. Em última análise, a maior mudança seria de mentalidade. Em uma república, o poder supremo reside no povo. Em uma monarquia, mesmo que constitucional, a soberania é compartilhada entre o povo e a coroa. Isso moldaria a identidade brasileira. A história da nação não seria de revolução popular, mas de evolução gradual guiada por uma dinastia governante. Os brasileiros poderiam sentir uma profunda conexão com sua longa história, mas talvez menos um senso de propriedade sobre o destino de seu país. O sonho do Brasil como o país do futuro estaria ligado não apenas à vontade de seu povo, mas também à presença duradoura de sua coroa imperial.